E para que a gente também se conheça, né? Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Camila Belhar, eu sou psicóloga e coach de formação, sempre trabalhei com consultoria em gestão de pessoas, com processo seletivo, coach individual em grupo, tenho a maior paixão por pessoas, maior paixão por desenvolvimento humano. No entanto, eu tinha um grande viés de vida, uma grande dor de vida, que era que eu trocava meu tempo por dinheiro, né? Então, eu sempre fui uma grande defensora da liberdade, sempre levantei a bandeira da liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade de tempo, enfim, eu gostaria de viver essa vida de uma forma plena. E do jeito que eu estava vivendo, trocando meu tempo por dinheiro, não entendendo que o meu tempo era a coisa mais preciosa que eu tinha, o meu recurso mais precioso que eu tinha de vida, porque é a única coisa que você perde e não volta nunca mais, né? Eu entendia que sendo autônoma, na época que eu ainda era autônoma, eu realmente teria liberdade. Eu não sei se vocês aqui são autônomos, se vocês têm algum trabalho, um emprego, carteira assinada, se vocês são empresários, se vocês não são investidores. No entanto, certamente os autônomos e os carteiras assinadas, os empregados de alguma empresa, vão me entender, né? Porque quando a gente troca tempo por dinheiro, a gente está vendendo o nosso tempo por muito baratinho. Porque a gente, por mais, a não ser que você seja um Tony Robbins da vida, que é o coach mais bem pago do mundo, que a hora dele vale $1 milhão, né? Caso você não seja um Tony Robbins, certamente você deve pensar, ou você deve ter você deve sentir essa reflexão de gostar, de querer, ou buscar caminhos de ter muito mais qualidade de vida, ou seja, de você passar mais tempo com a sua família, de você poder curtir mais a vida e ainda assim não perder em condição financeira porque você não está trabalhando o tempo inteiro. Mas foi isso que nos disseram uma vida inteira, né? Foi isso que nos ensinaram uma vida inteira quando te disseram: meu filho, estude uma vida inteira, pegue o seu diploma, vá para o mercado de trabalho que vai ficar tudo bem. E a gente sabe que não é bem assim. E aí você se depara com várias dificuldades do mercado, você acaba tendo, enfim, você sente várias reflexões, você começa a refletir sobre muitas coisas, porque não é bem assim como nos contaram. E quando eu comecei a refletir sobre tudo isso, não sei também se vocês se identificarão, mas foi exatamente na crise dos 30. Hoje eu estou com 34 anos, hoje eu posso dizer para vocês que sou uma pessoa livre financeiramente, mas até os meus 30, 31 anos, até um pouquinho mais, na verdade, eu ainda dependia de vender as minhas horas. Muito obrigada, Paulo, pela menina, pela parte que me toca. E eu ainda vendia as minhas horas. E aí me veio isso como uma insatisfação muito forte de vida mesmo, né? De pensar o seguinte: caramba, eu não consigo mais vender horas porque eu trabalho pra caramba e eu espero chegar no final do mês para ver se eu consigo pagar todas as minhas contas. E eu fico planejando não sei quantos meses, às vezes até um ano e pouco, alguma viagem, algo que eu tenho a vontade de fazer. E eu pensei, caramba, será que a vida é só isso mesmo? Chegava no domingo à noite, quando segunda-feira eu tinha que atender os meus clientes, começar a atender os meus clientes, aquilo me dava um desgosto, uma coisa ruim, como se eu estivesse indo para o abate, né? E eu pensei, não é possível. Essa vida não é para ser vivida dessa forma. Ou seja, existem outros caminhos que eu ainda não sei, mas que devem existir. E aí, caso você já tenha passado por uma crise, certamente você se identificará. Se você não passou, vai passar ainda, mas a boa notícia é que ela te traz coisas maravilhosas se você souber olhar para ela, porque isso significa que a vida está te esfregando na cara aquilo que você ainda não teve coragem de perceber ou ainda não teve a visão de enxergar de coisas que você tem que tomar alguma atitude para melhorar. E foi assim, então, que eu fiz. Comecei a estudar muito, comecei enfim, a me aprimorar em todos os sentidos, comecei a conhecer pessoas que pudessem elevar a minha média em todos os sentidos, principalmente o meu mindset, né? Que ele era realmente de escassez, que é o que 95% da população tem, com toda certeza. Haja vista o quadrante financeiro que Robert Kiyosaki, o pai da educação financeira, nos pontua ali no livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu acredito que muitos de vocês já devam ter lido. E aí, então, quando tu começas a refletir sobre isso, você faz as boas perguntas para que você tenha as boas respostas. E aí, nisso eu estudei, eu comecei a empreender,
E aí, quando eu comecei a empreender, eu me perguntei o que eu iria fazer com o meu dinheiro? O que eu iria, como é que eu iria reproduzir esse dinheiro? Como é que eu iria, de fato, conquistar a minha liberdade financeira? Que era parar de vender meu tempo, né? E, de fato, viver a minha vida. Trabalhar de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais livre em todos os sentidos. Hoje, com esse projeto aqui, já vinha nessa caminhada, mas com esse projeto que veio a selar essa minha busca pela liberdade financeira, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa livre financeiramente, mas também livre de tempo, livre geograficamente, afinal de contas eu estou aqui na minha casa trabalhando, né? Então eu poderia estar em qualquer lugar do planeta, e isso mostrando esse projeto para vocês, que é fantástico. E o meu grande convite aqui para todos vocês é que vocês, de fato, se abram para o novo. Porque o que te ensinaram uma vida inteira, a gente seguiu, mas se hoje você não está satisfeito, significa que você tem que fazer coisas diferentes para você alcançar resultados diferentes, certo? Não adianta a gente querer fazer as mesmas coisas querendo alcançar resultados diferentes. A matemática não fecha. Então, se você hoje está aqui, certamente não é ao acaso. De alguma forma, você já está emanando isso para o universo, para Deus, para a vida, seja lá qual for a sua crença, e você está colhendo isso de volta. Então, alguém te convidou, porque de certo você tem uma insatisfação, você quer ser mais livre de tempo, você quer ter mais qualidade de vida, você quer passar mais tempo com a sua família, você quer ter mais condições para poder pagar qualquer coisa na sua vida, você quer ser mais feliz em todos os sentidos. Dito tudo isso, que eu acho importante, né? Colocar aqui os meus grandes porquês. Afinal de contas, isso que eu estou fazendo aqui para mim não é trabalho, é missão de vida. Quando a gente de fato tem a coragem de olhar para dentro, né? E começar a se estudar, se autoconhecer, a gente também descobre muito mais sentido na vida. Então, hoje a minha missão é levar o máximo de liberdade possível para as pessoas. E esse projeto, para mim, não existe nada melhor que eu conheça. E olha que eu conheço muitos empresários que eu prestava consultoria em gestão de pessoas, né, do Brasil inteiro. Eu conheço muitos tipos de empresa, eu conheço muitos modelos de negócio. Eu já trabalhei com várias empresas, então eu posso afirmar para vocês, eu não conheço nenhum outro projeto que seja similar a esse. Existem, lógico, né, outros investimentos e tudo mais, isso e aquilo, mas que te traga um retorno tão avassalador, né, com uma base legal, com uma base bem estruturada, empresarial, com uma visão, uma visão de futuro completamente estruturada, também sólida, eu não conheço nenhum outro. Então, pessoal, meu convite é que você se abra para o novo, que você agradeça a pessoa que te trouxe aqui, afinal de contas, a pessoa ama muito você ou ela te quer muito bem. Beleza? E também porque gratidão é uma das práticas das pessoas mais bem-sucedidas do planeta, né? Então, deixa eu só pegar aqui, só um minutinho antes de perguntar se vocês estão vendo a minha tela. Eu quero ver vocês aqui. Aí a gente vai combinar o seguinte, tá? Vocês vão me fazer as perguntinhas mais para o final, porque senão eu não consigo acompanhar vocês me escrevendo aqui. Beleza? Tá todo mundo vendo a minha tela? Todo mundo vendo a minha tela? Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito, excelente. Então é isso, pessoal. Começando, esse é o nosso projeto que se chama Wish Money. E o que é a Wish Money? Ela é uma holding americana. Para quem não sabe o que é uma holding, são várias empresas que têm, vamos dizer, produtos ou serviços diferentes que se juntam, né, com um propósito muito maior, complementando os seus serviços e produtos, tá? Fazendo também uma força, uma representatividade no mercado muito maior, beleza? Então, juntar o que já era bom para tornar ele maravilhoso. E aí detém, então, múltiplos negócios, mas principalmente a sua especialização maior é em tecnologia e desenvolvimento de plataformas blockchain, de criptomoedas, beleza? Que já vou explicar. E a gente tem centros de negócio, então, nos Estados Unidos e no Japão, e isso, por si só, já fala muito sobre nós, né? E aí, eu não sei se você conhece ou não sobre o mercado de criptomoedas. Caso você não conheça, peço com toda certeza que você pesquise sobre criptomoedas em fontes confiáveis, beleza?
Por quê? Porque as criptomoedas é a grande revolução financeira que o mundo está sofrendo, que o mundo está passando agora. E que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade dessa bênção divina de estar no meio desse processo. Porque assim como todas as outras grandes revoluções, as pessoas que tiveram visão nesse gap entre uma e outra, com certeza fizeram história. Com certeza tiraram uma boa lasca, né? Que mudou gerações aí das famílias, de outras pessoas e tudo mais. Esse mercado, gente, ele simplesmente é algo que eu nem preciso falar muito para vocês, porque ele já é, entende? Eu não preciso convencer ninguém de nada, que ele vai ser o grande futuro, que isso, que aquilo. Porque, só pra vocês terem uma ideia, estima-se que nos próximos 5 anos, que passa assim, né? Metade da população mundial estará usando criptomoedas. E as criptomoedas é um mercado totalmente inovador, disruptivo, ou seja, descentralizado dos grandes monopólios, que são os bancos, né? Nos quais a gente acredita que eles querem o melhor para a gente, que eles fazem tudo de bom para a gente, o que é uma grande mentira. Você não vê nenhum banco que esteja mal das pernas, que lucre pouco ou qualquer outra coisa. Os bancos são grandes monopólios, eles realmente têm vários artifícios para que você pegue um financiamento, para que você pegue um cheque especial, para que você faça um investimento X ou Y. Por quê? Porque é muito interessante que os bancos continuem captando o seu recurso para eles investirem em coisas, por exemplo, como Forex, no qual eles lucram de 60% a 70%, 50% mensalmente, enquanto eles te repassam, por exemplo, numa poupança 0,45%, quando não é menos, né? Então, é assim que acontece. Então, quando a gente fala de criptomoedas, a gente está falando de uma grande revolução financeira, de um movimento que não tem mais volta, de um mercado global, da não existência de intermediadores, de segurança, de transparência, de crescimento exponencial e de algo que realmente, quem entender nesse momento, vai com certeza estar muito bem nos próximos meses e nos próximos anos, assim como foram todos os visionários das grandes revoluções, dos grandes movimentos do mundo, né? E falando mais especificamente da Wish Money, dessa holding business americana, como eu falei para vocês, são várias empresas que se juntam por uma força maior, né? Então, a Wish Money, hoje, ela tem cassinos, exchange, ela tem empresa de tecnologia, que tem aplicativos, entre outras coisas, tem toda a parte jurídica, além também da criptomoeda, da programação de criptomoeda. E a nossa criptomoeda se chama Wish Money, numa tecnologia completamente diferenciada que já eu conto para vocês. Mas esse é um grande ecossistema. Como é que funciona esse ecossistema, né? Nós temos aqui vários serviços, vários produtos no qual você pode usufruir, se você estiver dentro dessa comunidade de investidores, você pode usufruir desses serviços e produtos que temos dentro desse nosso ecossistema. E se você utilizar a moeda, você tem algumas vantagens, descontos, benefícios, vantagens e por aí vai. Mas o sistema como um todo, como é que funciona? Vamos fazer uma analogia aqui com uma cidade. Alguém aqui conhece aquelas cidades, por exemplo, da Dinamarca, outros lugares da Europa também, do Canadá, de alguns outros lugares de primeiríssimo mundo, cidades de primeiríssimo mundo, no qual o governo paga para as pessoas residirem naquela cidade ou para elas terem filhos naquela cidade? Alguém já ouviu falar sobre essas cidades? Tem várias pessoas, quando eu pergunto isso aqui no grupo, que dizem, minha irmã mora numa cidade assim, o outro é o sobrinho que mora, o outro foi isso, o outro foi aquilo. Todo mundo já ouviu falar, né? Tem várias cidades. E por que o governo faz isso nos países de primeiríssimo mundo, numa cidade maravilhosa, para movimentar a economia? Porque não adianta de nada você ter um banco, você ter as escolas, o comércio, os restaurantes, tudo ter a moeda circulando dentro dessa cidade e ser uma cidade fantasma. Adianta de alguma coisa? Essa cidade que já tem tudo, que é o nosso caso do ecossistema, né, que vem cada vez mais sendo construído coisas dentro dessa cidade,
Precisa do quê para movimentar a economia? O que vocês acham? Já dei a dica aqui para vocês, hein? Pessoas, certo? Pois é exatamente isso, exatamente isso. São pessoas que fazem com que a economia dessa cidade seja movimentada. E o que faz, então, esse sistema como um todo? Nós temos o ecossistema, nós temos a moeda que gira dentro desse ecossistema, e aí a Wish Money, ela convoca investidores, pessoas que desejem participar desse ecossistema, desse grande, enfim, produtos, serviços com benefícios, para que você seja remunerado por isso e aí então a gente possa atrair investidores para movimentar essa economia e principalmente para serem investidores também dessa criptomoeda. Por quê? Porque além dela ter uma tecnologia surreal, dela ser uma moeda à frente de Bitcoin, que todo mundo conhece, né? Ela também é uma moeda que tem dentro desse ecossistema vai ter uma grande circulação. Isso vai fazer o quê? Pela lei de mercado, vai fazer com que ela valorize. Então, você sendo um dos primeiros investidores, assim como já aconteceu desde que ela foi pré-lançada, já valorizou, com certeza com esse ecossistema cada vez mais robusto, com cada vez mais pessoas sendo remuneradas para estarem nessa comunidade, a moeda vai valorizar e muito. E aí, quando valorizar, você com certeza será um dos pioneiros e uma das pessoas que mais vai ganhar dinheiro com essa moeda. E aí, falando dela, da nossa queridíssima, a Wish Money, ela é a primeira criptomoeda exclusiva com a tecnologia Hashgraph. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa semana foi um bafafá que o Facebook criou a moeda Libra, né? E eles, enfim, já tem várias parcerias, a criptomoeda deles e tudo mais. Então, isso criou uma revolução no mundo, porque para os que ainda estavam dormindinho, começaram a enxergar as criptomoedas como futuro realmente, um futuro que já é uma realidade consolidada, não é um futuro distante, né? Mas a tecnologia Hashgraph é a tecnologia que Mark Zuckerberg estava procurando no seu LinkedIn, pessoas que tivessem conhecimento, que soubessem programar nessa tecnologia. Porque além de você ter um aumento da velocidade das transações, em comparação ao Bitcoin, que faz 4.000 transações por segundo simultaneamente, a nossa moeda faz 600 mil por segundo, você também tem a possibilidade de minerá-la pelo celular. Isso é uma grande evolução, gente, porque para quem conhece, sabe o que eu vou dizer. Os bitcoins, que é a grande moeda valorizada, que começou com 0,04 centos de dólar e hoje ela vale 35 mil reais, né? Isso valorizando absurdamente a cada dia que passa. Ela é minerada em grandes fazendas, com computadores caríssimos. Fazendas, literalmente. Se loca a fazenda, se bota enormes computadores e aí você tem a possibilidade de minerar ali os seus bitcoins com apenas 4.000 transações simultâneas por segundo. A gente faz 600 mil simultâneas por segundo com mineração pelo próprio celular. E além disso, temos disponibilidade de mineração para 6 bilhões de Wish, então tem um lastro bastante importante aí. E aí, então, quando você decide, diz, olha, para mim fez sentido, massa, quero fazer parte do futuro que já está acontecendo, eu então quero pagar o meu passe para fazer parte dessa comunidade de investidores. Fazendo parte dessa comunidade de investidores, você vai ter a sua rentabilidade, os seus rendimentos, para que você seja remunerado justamente para fazer parte e aquecer a economia deste ecossistema. E aí você tem alguns pacotes que você pode entrar nessa comunidade, que proporcional a isso vai acontecer a sua rentabilidade, que já eu vou explicar para vocês. Então você tem do pacote do 1, que vai de $50 ao 2, 100, 250, 525, 1.050, 2.100, $5.200, $10.000, $25.000 ou $50.000. É como se você investisse uma cota para entrar nessa comunidade de investidores e aí, proporcional a essa cota, você tem um rendimento também, que pode ir diariamente, ou seja, você tem rendimentos diários e também
saques diários. Você pode rentabilizar até 2,1% ao dia. Mas é aproximadamente assim 1,5, 1,6, 1,7 por dia. Depende da distribuição dos lucros. Isso quer dizer o quê? Como é que essa comunidade rentabiliza? Vou explicar para vocês. Falei para vocês, né, que nós temos várias coisas criadas dentro da nossa cidade. Uma delas é a nossa exchange. Para quem conhece o mundo de criptomoeda, sabe que a exchange é como se fosse uma casa de câmbio. Então, você compra e vende Bitcoin, Ethereum, Wishmoney ou qualquer outra criptomoeda que estejam inseridas numa exchange, certo? E aí, então, como nós já tínhamos exchange, né? Antes de surgir, inclusive, essa comunidade, já na holding e tudo mais, como nós já tínhamos a exchange, nós fazemos compras em grandes lotes de Bitcoin, em grandíssimos lotes mesmo, para depois revender no varejo. Assim como, por exemplo, se eu estivesse vendendo roupa, né? Eu compro no atacado e vendo depois no varejo. Eu tenho um percentual sobre isso, certo? E aí a distribuição do lucro disso tudo vai para essa comunidade de investidores. Por isso que a rentabilidade ela é variável, pode ir até 2,1%, mas fica em torno de 1,5%, 1,6% aproximadamente. Então, você ganha diariamente, você pode sacar seus rendimentos também diariamente, sempre proporcional ao seu passe inicial de estar nessa comunidade de pessoas maravilhosas, visionárias e que realmente estão vibrando na prosperidade. E aí, então, se você for um investidor dessa comunidade, você tem um contrato que vale até 300%. Isso quer dizer o quê? Você ganha até 300% do que você investiu, ou seja, o que você investiu e mais, 2 vezes mais. Caso você queira potencializar os seus ganhos, eu já vou contar para vocês como é que você pode rentabilizar até 400% do seu valor inicial, beleza? Do seu passe para entrar nessa comunidade. E aí, como é que funciona então? Se você quer potencializar os seus rendimentos, você tem uma outra possibilidade que ela é totalmente opcional. Como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu gosto muito, eu e meu noivo, que somos sócios também aqui dentro dessa comunidade, a gente gosta muito de ir a restaurantes, comer outras comidas, né? As mais variadas possíveis. E eu adoro saborear, sei lá, um vinho, saborear uma comida diferente. Outro dia, por exemplo, eu fui num restaurante que tinha tudo trufado, uma delícia. Trufas disso, trufas daquilo, azeite trufado, absolutamente tudo trufado. Pois eu postei um stories, né, de um polvo trufado que eu comi e eu recebi no mínimo uns 10 directs me perguntando se era bom, perguntando se valia a pena ir. Então eu indiquei para no mínimo 10 pessoas. E quando eu for, que eu paguei caro naquele polvo, quando eu for de novo naquele restaurante, certamente, até porque eu marquei ali o nome do restaurante, então eu já indiquei para muitas pessoas que nem me perguntaram, inclusive. Então, quando eu for de novo naquele restaurante, mesmo eu tendo indicado no mínimo 10 clientes, certamente eu vou continuar pagando caro no polvo. E eu não vou ter nenhum desconto, nenhum benefício, nenhum cashback, absolutamente nada. E a gente faz isso o tempo inteiro. Afinal de contas, nós somos grandes outdoors ambulantes, certo? A gente anda aqui com a maçãzinha em tudo quanto é lugar, com a echarpe aqui de Louis Vuitton, com tudo, as marcas estampadas na gente. E a gente faz propaganda gratuitamente, a gente faz um marketing gratuito e ainda se acha, né, com tudo isso e acaba não recebendo nada em troca. É assim que funciona. Na verdade, essas grandes marcas tinham que nos pagar por a gente estar usando todos esses apetrechos que eles botam as suas marcas estampadas e que a gente tem muito orgulho, inclusive, de usar, porque às vezes significam status ou qualidade, ou boa qualidade do que você está usando, né? Mas aqui chegou finalmente a hora de você receber pelas suas indicações, de você ter um retorno financeiro sobre as suas indicações, que nada mais justo, você está trazendo novos clientes, novos investidores, novos potenciais investidores para essa comunidade. É justo que você tenha um percentual daquilo que eles estão investindo também. Porque não foi a empresa que trouxe, não fui eu que trouxe, foi você que trouxe. Eu vou ser remunerada proporcionalmente às pessoas que eu trouxe, né? Ao que essas pessoas investiram de quem eu trouxe. Então, para que você
potencialize os seus ganhos além da sua rentabilidade diária se você for só um investidor e sem nenhum compromisso, que se você quiser indicar, você indica, se você não quiser indicar, tá tudo bem também. Eu acho muito inteligente porque são duas fontes de renda completamente potencializadas, exponenciais em um mesmo business, né? Já fazendo o que você já faria normalmente, porque você vai lucrar e muito, e com certeza você vai abrir o seu escritório virtual, vai mostrar para as pessoas e elas vão querer também fazer parte disso. E aí, quando você indica aquilo que elas investiram, você ganha um valor de 7% sobre o que elas investiram. Além disso, certamente você vai indicar para sua mãe, por exemplo, no nosso business aqui, eu tenho a minha mãe, meu pai, a minha irmã, a minha prima, o meu noivo como meu sócio, né? Mas essas outras pessoas estão fazendo parte da minha equipe. Tenho amigos, e aí essas pessoas foram chamando várias outras pessoas, que chamaram várias outras pessoas, porque é um marketing que se faz no boca a boca, de uma forma muito mais inteligente do que simplesmente contratar um garoto propaganda, pagar milhões e não saber como divulgar isso, ainda mais quando a gente está falando de tecnologias, de uma criptomoeda, de algo muito novo no mundo, mas uma realidade já consolidada. Então a empresa optou o seguinte: ao invés de gastar bilhões em publicidades realmente gigantescas no mundo inteiro para lançar uma criptomoeda, é muito mais atrativo criar esse ecossistema, gerar muitos benefícios, vantagens, descontos, tudo de bom para esses investidores, porque certamente eles vão amar estar nessa comunidade, porque todo mundo gosta de ter vantagens, benefícios, descontos e tudo de bom. E aí você, então, tem a possibilidade de chamar outras pessoas, pai, mãe, amigo, para fazer parte disso e aí você potencializar os seus ganhos, tá? Não, para ganhar você não tem que trabalhar, tá? Você pode deixar, como eu acabei de falar, só o seu dinheiro rendendo, como um investimento que você, por exemplo, às vezes faz no banco, só que ele te rende infinitas vezes menos vezes, porque é um monopólio que nos emburrece muitas vezes, né? Porque é muito interessante para eles que seja dessa forma. Mas se você quiser potencializar os seus ganhos, você pode indicar sem nenhum compromisso para as pessoas, porque você vai ganhar um proporcional das suas indicações, simples assim. E aí você vai ganhando bônus de equipe que paga 10% sobre a movimentação da sua menor equipe, porque por uma questão de estrutura você constrói, isso tudo já é automático, tá, gente? Você constrói duas equipes, não se preocupem também em entender exatamente isso, porque isso você vai entender no processo. Entenda que realmente você vai potencializar expressivamente, de forma exponencial, o seu ganho, tá? E aí você pode ganhar 10% da movimentação, além dos 7% das suas indicações diretamente feitas a você. Quando eu falo de bônus de equipe, eu não estou falando só de indicações diretamente feitas a você, então isso é fantástico, né? E além disso, você tem mais um bônus residual que ele paga de acordo com a sua evolução, caso você leve a sério as suas indicações, todo esse grande movimento da comunidade e você indica cada vez mais pessoas, as pessoas indicarem outras também, você ganha um bônus residual. Eu não sei se vocês já estudaram sobre educação financeira, já leram livros sobre educação financeira, mas todos os maiores autores do planeta, inclusive o pai da educação financeira, chamado Robert Kiyosaki, como eu já contei para vocês, eles nos dizem que nós temos que ter rendas residuais na nossa vida para que a gente tenha, de fato, a verdadeira liberdade financeira. Então, aqui você tem essa possibilidade também de gerar uma renda residual que não depende do seu trabalho, de você trocar suas horas, beleza? E aí, quando você também você está levando a sério todo esse projeto que você quer continuar indicando pessoas porque você achou fantástico e você viu ali os seus ganhos que são fantásticos também. Você entra no seu plano de carreira na qual você pode passar de mentor 1 a mentor 10. Não se preocupe em gravar pontuações, isso, aquilo, isso depois com mais detalhes a gente explica para vocês. Mas quando você se torna mentor 1, são $1.000, um valor super razoável na sua menor equipe, então algo realmente muito plausível, muito alcançável, o seu contrato não vale mais 300%, ele vale 400%. Então ele aumenta 25% a mais para que você tenha
uma lucratividade ainda maior, beleza? E aí, a partir de mentor 6, você começa a ser realmente reconhecido pela empresa com alguns bônus extras, alguns prêmios extras, exatamente porque quem está nesse nível aqui acima é porque de fato entendeu a visão do negócio, entendeu a visão de futuro do negócio, antes de mais nada, e está levando a sério isso até como uma profissão. Mas lembrem-se, isso é totalmente opcional. Você pode ser só parte investidora. Eu sou mentor 6, mentora 6, já digo. Parte investidora, ou você pode ser investidor e também uma pessoa que indique outras pessoas para potencializar os seus ganhos. Isso daqui é totalmente opcional, volto a repetir. Você pode só deixar render o seu dinheiro, beleza? Obrigada. E aí, quando você chega mentor 10, mentor 7, que já estaremos lá, eu e meu noivo, estamos já aguardando a nossa viagem, já ganhamos o Rolex, né? Fora toda a nossa remuneração, que ela é super expressiva. A viagem internacional, que estamos aguardando assim com muito carinho, porque vai ser o aniversário do meu noivo. E aí o próximo prêmio, um Corolla, um próximo um Mercedes e uma Lamborghini. Porque quando você for mentor 10, certamente você é alguém totalmente excepcional. Você é um super visionário, uma pessoa determinada, uma pessoa que tem boas ambições e que ajudou milhares de outras pessoas a também construírem a sua liberdade financeira. Beleza?